eu quero apresentar com vocês como é que foi o processo de organização da colonização espanhola. É isso aí, né? Como é que se consolidou, como é que se organizou esse processo estrutural de colonização espanhola, ou seja, como que se deu essa montagem do Império Colonial Espanhol. Vamos junto? Vamos lá. Bom, a colonização espanhola aqui na América foi, sem sombra de dúvida, aquela que mais foi, né, redundante, né, que mais submeteu, que mais agiu de maneira exploratória aqui na América. A partir, sobretudo, de uma organização da sua administração colonial. Tá bom? Então, depois, findada a conquista, depois que os espanhóis chegaram aqui, conquistando o território que pertencia aos ameríndios, aos povos chamados pré-colombianos, o que acontece naquele momento? Deixa eu só ir aqui, beleza? O que acontece naquele momento? Você subjuga essas populações, começa a subjugar essas populações à violência, ao domínio, ao poderio militar. E a segunda parte, depois da conquista, vem o processo de organização da colonização. Tranquilo? Bom, como é que se deu esse processo de organização? É bom que a gente entenda que não é logo de cara que a Espanha toma isso aqui, não, de maneira alguma. À medida em que o ouro e a prata foram sendo descobertos, à medida que o ouro e a prata foram sendo a possibilidade de angariar as riquezas que a coroa espanhola tanto queria, aí sim ela tomou as rédeas da colonização. Aí sim ela foi centralizando o processo da organização colonial, porque logo de cara, logo num primeiro momento, não eram os vice-reinos ou capitanias gerais que organizavam a exploração, mas eram os chamados adelantados, ou seja, exploradores. Aqui eu coloquei a foto dos dois mais famosos, conhecidos, né? Os conquistadores do Império Espanhol, Francisco Pizarro e Hernán Cortés. Um conquistador do Império Inca, outro conquistador do Império Azteca, ok? Então, todo esse processo foi construído primeiro com o auxílio dos particulares, isso mesmo, com o auxílio daqueles que têm o início do processo, os chamados adelantados. É isso aí, os adelantados. Eles é quem dão início no processo de organização dessa exploração colonial, tá? E é muito importante que a gente entenda as características desse processo de exploração da colonização espanhola. Primeira coisa que a gente tem que ver, que de cara há uma pequena participação da coroa. Não são investimentos da coroa, tá? Mas a gente tem aqui a conquista e a iniciativa da exploração marcada pela empresa particular, ou seja, são particulares, aqueles que receberam da coroa a concessão para tal feito, certo? E a partir daí organizando o sistema de capitulações. O que eram as capitulações, senhores e senhoritas? As capitulações eram os contratos onde a coroa espanhola permitia o processo da exploração. Através das capitulações, a coroa espanhola permitia que nobres tivessem o direito à concessão de explorar e explorando, conquistar e conquistar, povoar as terras aqui. Então, num primeiro momento, não é a coroa quem faz isso, mas é a iniciativa privada. Só que, quando o ouro e a prata começaram a aparecer aqui, vocês acham que a Espanha ia deixar na mão dos particulares? Mas nem a pau, né? A Espanha, aí sim, ela começa a organizar um processo de administração dessa exploração aqui nas suas colônias da América. Beleza? Quais são os órgãos que vão ser estabelecidos para estruturar essa administração colonial espanhola aqui na América? Primeira coisa é a Casa de Contratação, que foi criada em 1503. É o primeiro órgão que a coroa espanhola cria para normatizar, sistematizar, né, e organizar todo o controle de comércio das suas colônias, dos seus territórios aqui na América. E a Casa de Contratação, ela vai ser responsável também por criar o sistema de porto único, ou seja,
só pode sair da América os produtos que irão para a Europa, as riquezas que irão para a Europa, ou seja, para a coroa espanhola, de determinado porto. Para evitar o quê? Para evitar contrabando, para evitar fraudes, desvio de riquezas. A Espanha teve que adotar essa medida. O sistema de porto único só pode sair de tal porto. Tá? O primeiro deles foi Havana. Aí depois, alguns anos mais tarde, também vai ser de Vera Cruz, de Porto Belo e de Cartagena. Ok? Mas foi fundamental para a Espanha controlar a emissão das riquezas para a metrópole, como também de produtos aqui das suas colônias. Então, foi através da Casa de Contratação que vai estabelecer um regime de organização do comércio, de monopólio do comércio das colônias com a metrópole, para evitar contrabando, evitar desvio de riquezas, beleza? Bom, quais são as funções que a Casa de Contratação ela tem? O que ela precisa? O que ela é obrigada a realizar? Bom, primeira coisa, todos os negócios coloniais, como, por exemplo, a nomeação dos funcionários, era a obrigação da Casa de Contratação. Essa é a sua função. É ela quem vai gestar, ou seja, gerenciar os negócios, os lucros, os prejuízos, ou seja, ela quem vai estar normatizando as regras da chamada empresa colonial espanhola, tá? Nomeando os funcionários que vão ajudar na administração, controlando, como eu falei, o monopólio do comércio colonial para evitar o desastre de ter gente entrando aqui tomando as riquezas da coroa, né? Cobrando um imposto que também nas terras portuguesas foi muito comum, chamado de quinto. A quinta parte do que era produzido tinha que ser repassado. Aqui, no caso da América Portuguesa, o quinto foi instituído na região das Minas, na região mineradora, e aí anualmente tinha que entregar a quinta parte daquilo que foi produzido diretamente para a coroa portuguesa, ou seja, 20%, tá bom? Tudo que era produzido tinha que ser devidamente enviado para a Europa com esse desconto de 20% unilateralmente da coroa, tá? E era também um tribunal de justiça. Então, reparem que a Casa de Contratação ela tem uma função bastante ampla no que diz respeito a normatizar, organizar e criar toda a regra do sistema de exploração colonial. Beleza? Bom, além da Casa de Contratação, o órgão supremo era o Conselho das Índias, porque são importantíssimos esses órgãos. O Conselho das Índias, ele é o grande responsável por nomear e formar os vice-reinos e as capitanias gerais, tirando o poder dos adelantados, instituindo aqueles que estão ligados diretamente à coroa espanhola. Tá? Então, o Conselho das Índias surge para isso, surge para ajudar no processo de controle e de administração dos assuntos coloniais, né? Cobrar impostos, nomear os vice-reis, nomear os capitães gerais, nomear as autoridades militares. Tudo isso era atribuição do famoso Conselho das Índias. Por que Conselho das Índias? Espera aí. Conselho das Índias aqui, meu querido, minha querida, na ideia de que nós estamos tratando de as Índias no sentido amplo, genérico, né? Conselho das Índias, ou seja, o Conselho das Novas Terras exploradas pela Espanha. Ok? Bom, o território era grande. Então, de início, foi preciso organizar também a divisão desses territórios em colônias. Claro que é uma grande colônia, mas cada qual com a sua administração. Foram formados de início 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Qual que é a diferença? O vice-reino é óbvio que é mais importante, né? O vice-reino tem um vice-rei, que é alguém diretamente ligado ao rei, ligado diretamente ao controle, né? À metrópole. Então aqui não era um nobrezinho qualquer, não, era alguém porreta, certo? Bom, vice-reino da Nova Espanha, rico em ouro e prata, vice-reino da Nova Granada, que era uma economia baseada na agricultura. Como que é esse negócio? Vice-reino da Nova Espanha seria mais ou menos do que hoje é o México. Vice-reino da Nova Granada, na América Central, com exceção do México, pegando toda a América Central. O vice-reino do Peru e da Bolívia, riquíssimo
na mineração de ouro e prata, com uma estrutura já montada, porque essa estrutura montada era a estrutura que já existia no período dos Incas, a estrutura no sentido de exploração do trabalho, compulsório, e o vice-reino do Rio da Prata, que vai ser no futuro Paraguai, Uruguai e Argentina, que era uma economia baseada na pecuária, ou seja, na criação de gado. Bom, mas ainda tinha 4 capitanias, a de Venezuela, do Chile, de Cuba e Guatemala, que depois nós vamos evoluir para outros territórios também, tá? Bom, aqui como ficaram instituídas os vice-reinos e as capitanias gerais, cada qual com a sua sede, todos eles submissos ao Conselho das Índias, todos eles submissos ao Reino da Espanha, obviamente, né? Mas você tem também uma instância importante que ajudou muito na organização colonial, que são os chamados cabildos ou ayuntamentos. Os cabildos ou os ayuntamentos, eles têm uma função parecida com as câmaras municipais, né? Então, eles estão submissos às leis que vêm da Espanha, estão subordinados a ela, mas eles têm autonomia para promover a administração local das vilas, aldeias, cidades que surgiam, né, para gerar as riquezas para a coroa espanhola. Então, os cabildos ou ayuntamentos tinham uma função importante. Os vice-reis eram nomeados pelo Conselho das Índias, né, e estavam sujeitos à autoridade do rei, né? Tem amplos poderes? Tem, mas eles estão sujeitos à autoridade dos reis que mandavam para cá as chamadas audiências. Uma sociedade, assim, baseada em castas, porque era impossível você mudar. Isso é muito importante. Você nasceu naquela casta, você morreu naquela casta, filho. Tá pensando que é? A sociedade espanhola, ela era, aqui na América, né, a sociedade colonial espanhola era extremamente rígida, hierárquica. Como assim, Marcos Henrique dos Reis? Bom, se você nasceu numa casta, você vai morrer nela. Quando eu digo casta aqui, eu não estou falando, é claro, do ponto de vista igual você tem lá na Índia, casta socialmente falando, culturalmente falando. Mas a sociedade, os grupos sociais, aqui na América Espanhola, eram parecidos com castas. Por quê? Porque se você nasceu num grupo, você vai morrer naquele grupo, você não vai mudar. Não há projeção, não há, como é que eu diria? Né? Não há promoção social do indivíduo. Ah, mas por quê? Só olhar aqui, ó, dá uma olhadinha. Você tem uma elite, elitíssima, uma outra elite que tem menos privilégios e o resto. Entende? Bom, a América colônia espanhola está assim, ó, chapetones no topo, que são os espanhóis, a elite, os nobres, os crioulos, que são filhos desses nobres, mas nascidos aqui, então já tem menos poder, são filhos de espanhóis, são filhos de nobres, mas não nasceram na Espanha, nasceram aqui, portanto têm menos direitos. Os mestiços, como o próprio nome está falando, né, é uma mistura dos dois tipos étnicos, ou a mistura dos brancos com os nativos, e os negros, que vinham para cá escravizados, e os ameríndios. Bom, dá para entender que isso aqui é uma sociedade profundamente hierárquica, né, meu querido? Os chapetones, quem são eles? Os caras que nascem na Europa. É a nata, é a elite. Ok? Nobres. Os caras vêm de lá a pedido da metrópole, a pedido da coroa, e vão ocupar os cargos mais importantes aqui da sociedade colonial. São grandes proprietários de terra, grandes latifundiários, são homens riquíssimos, são a elite política, os chapetones. Ok? Vieram da Espanha, eles são enviados da Espanha pela coroa, é a coroa quem os envia, e obviamente porque os envia dá a eles privilégios, senhores, certo? São homens poderosíssimos, estão lá no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Logo depois vem os crioulos. Quem são os crioulos? Descendentes de espanhóis. Vieram para a América, né? Os espanhóis vieram para cá, os nobres. Muitos desses nobres voltam para a Europa,
para voltar com mais recursos, ou então voltam porque acaba o seu período aqui. Mas aqueles que ficam aqui, que têm seus filhos aqui, os seus filhos vão perder um pouco dessa influência toda, porque eles não são tão espanhóis quanto os chapetones. Eles são nascidos aqui. Podem até ser filho de nobre, mas nasceram aqui. Pode até estudar lá na Europa. Pensa que eu fosse falar um palavrão, né? Pode até estudar lá na Europa. Mas eles são nascidos aqui. Tem menos privilégios que a nobreza que veio da Europa. Então, por isso eles vão ser excluídos dos cargos importantes, cargos políticos. Não vão ser capitães gerais, não vão ser governadores de província, não vão ser vice-reis. O máximo que esse pessoal vai ocupar são as câmaras lá, que eu falei dos cabildos ou ayuntamentos, certo? No máximo é isso aí. São grandes e médios proprietários. Veja, esse povo aqui não é elite política, mas você pode pôr na conta deles aí. Eles são a elite econômica. Esse grupo... Opa, um cabelo na minha boca aqui. Esse grupo é a elite econômica. Tá? Geralmente são os principais donos dos meios de produção na América Espanhola. Mas não tem os mesmos privilégios que os chapetones, que nasceram aqui. Ok? Não tem a mesma força política que os chapetones. Um dia os crioulos vão questionar isso aí. E vão ser os responsáveis por derrubar o sistema colonial espanhol. Certo? Beleza? São elite, mas não como os chapetones. E embaixo deles vem o resto. Que resto? Mestiço, que pá, filho de espanhol com negro, filho de espanhol com nativo. Esse pessoal é trabalhador livre, é pequeno proprietário, mas não tem direitos. Quem tem direitos? Chapetones e crioulos. Certo? Esses aqui têm deveres, pagam impostos. Certo? E aí, por último, comendo o pão que o diabo amassou, os negros, os escravizados, que podiam tanto ser os africanos, né, que vinham para cá escravizados, e os ameríndios, os nativos, que estavam submetidos às formas de trabalho compulsória. Veja, a escravidão no negro, mas as formas de trabalho compulsória, ou seja, trabalho obrigatório, em que o cabra é considerado, de certa maneira, responsável pelo trabalho, tem que gerar aquele trabalho e aquele lucro, né? Era chamado de trabalho compulsório. Aí era só para os nativos, para os ameríndios, para os filhos dos povos lá, dos incas, dos astecas, aquele povo lá, certo? Então, quem era obrigado a trabalhar e produzir uma quantidade X são os ameríndios, ou seja, são os indígenas, os nativos daqui. Os negros, eles viviam no regime de escravidão. E o regime de trabalho compulsório, as duas formas mais conhecidas de uma complexa rede de exploração do trabalho compulsório, era chamado de mita e encomenda. Mita e encomenda. Que foi fundamental para a organização do trabalho e para a exploração colonial. Numa atividade importantíssima. A atividade mais importante da América colonial espanhola, você sabe, foi a exploração mineradora, que mais gerou riquezas para a coroa espanhola, através da exploração do ouro e da prata. Beleza? Aqui nesse mapa você tem uma disposição das atividades econômicas que nós tínhamos na América colonial espanhola, tá? Desde a produção da mineração de ouro e prata até pastoreio de gado, passando pela plantação, pela produção agrícola de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, cacau, ok? Mas, sem sombra de dúvida, a mineração foi o ápice da rentabilidade, dos lucros coloniais enviados para a metrópole espanhola, além da produção agrícola, como eu falei. Senhores e senhoritas, ok aqui? Beleza? Bom, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula as duas formas de trabalho na América espanhola.
Como assim, Marcão? Formas de trabalho na América Espanhola. Sim, eu vou tratar com vocês da mita e da encomienda, que eram as duas formas de trabalho compulsório utilizadas pela coroa espanhola aqui nas suas terras americanas. Além da escravidão, da mão de obra escrava africana, a coroa espanhola utilizou-se da exploração, fortíssima exploração do trabalho obrigatório das populações nativas, ajudando inclusive a dizimar grande parte delas. Certo, senhores e senhoritas? Qualquer dúvida, estamos na área. Beijo do gordo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, rapaziada! Fui!